Olá a todas e a todos. Hoje iremos aprofundar no pensamento de um dos pais da administração. Talvez um pai tardio, né? Um bastardo quase, uma vez que ele só teve reconhecimento em uma vida póstuma, né? Ou melhor, póstuma, depois da sua morte, e 4 décadas depois. Esse sujeito, nada mais, nada menos do que esse francês aqui, Henri Fayol. Nós veremos nessa videoaula o que aproximou e o que diferenciou o conceito dele para o conceito de Frederick Taylor, né? O que ele contribuiu para a administração para ser chamado aí de pai. Bem, primeiramente, ele é um dos responsáveis pelo conceito. A administração é PODC, né? Não se esqueça que nós não estamos falando de PDCA, que é uma metodologia utilizada na área de administração da produção para melhoria de processo, que nós veremos mais à frente. Não, o conceito dele era PODC. A administração é planejar, organizar, dirigir e controlar. Esse era o conceito de administração para ele, que se tornou um jargão hoje, inclusive uma das questões de concursos que nós vimos nas videoaulas anteriores. Lembrando que ele também trouxe uma segunda contribuição. Além da ideia de PODC, ele ainda diz que a administração é dividida em grandes áreas funcionais. Toda empresa tem grandes áreas funcionais. Toda grande organização tem. Que é o quê? A área de produção, que é a área de finanças, pessoais e marketing. Naquela época, ele fez uma outra tipificação, né? Então, o que é uma área de produção, ele chamava de operações técnicas. Diferente da área de marketing, ele chamava, por exemplo, de operações comerciais, finanças, e ele criou ainda uma área de segurança, que hoje está dentro da grande área de administração da produção. Contabilidade, ele considerava uma grande área também, e ele tipificava ainda a administração como uma outra área do saber, a administração entendida como planejar, organizar, dirigir e controlar. Na atualidade, a gente define a administração, né, esses processos de planejar, organizar e dirigir e controlar, que perpassam todas essas áreas funcionais do campo, operações, finanças, pessoais e marketing. Mas enfim, ele trouxe essa contribuição para a área também, a tipificar as sub-áreas do campo da administração, detalhando que todas as empresas possuem essas áreas. Ele ainda foi responsável por um questionamento um tanto quanto provocativo, né? Cálculo. Devem as instituições de ensino superior dedicar tanto tempo a cálculo assim? Um estudante de engenharia, por exemplo, que está assistindo essa videoaula aqui, para que essa quantidade infinita de cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, física 3 e assim vai? Para que isso? Ele, enquanto um engenheiro, ia dizer que isso é uma grande bobagem. O ensino precisa ser repensado, a gente tem que trabalhar menos cálculo e lidar mais com as questões administrativas. Esse era um argumento que ele trazia, né, já que cálculo é uma grande bobagem da maneira como é usada no ensino superior. Pois bem, esse sujeito polêmico, nós iremos aprofundar nesse pensamento agora, né? Por que ele pensava isso sobre o cálculo. Mas esse sujeito, só para situarmos em relação ao pensamento de Frederick Taylor, primeiramente, ele foi um francês, né? Ele nasceu antes de Frederick Taylor, morreu depois de Frederick Taylor, apesar de não ter ficado conhecido em vida. Um segundo aspecto, enquanto Taylor era formado em engenharia mecânica, ele formou em engenharia de Minas, mas os dois eram engenheiros. E aí tem um fato interessante, ele leu as obras de Taylor. No livro Administração Geral Industrial, que eu considero uma das principais contribuições de Henri Fayol, ele inclusive cita Frederick Taylor, isso que é interessante. Então ele leu Taylor e os métodos dele aprimoram o pensamento de Taylor, né, sobre uma outra ótica. Por quê? Qual que é essa outra ótica? Taylor cresceu na empresa de baixo para cima, ou seja, ele começou como um operário, foi crescendo. Durante o trabalho dele, já como operário, ele fez o curso de engenharia mecânica até que se tornou supervisor e diretor no setor da área de produção. Henri Fayol não. Henri Fayol, ele veio de cima. Então, a grande parte da carreira dele, ele passou 30 anos como diretor de grandes empresas. Então, o pensamento dele não é um pensamento voltado para a melhoria de processos. O pensamento dele é um pensamento voltado para a gestão enquanto uma organização num todo. Inclusive, ele até fundou um centro de estudos de administração naquela época. Ele dizia que era fundamental o ensino de administração, já que ele tinha uma visão mais macro do processo, né? Não só uma visão voltada para a questão da administração da produção ou da engenharia da produção. Ele, inclusive, foi rotulado como um responsável pelas escolas de chefes. Diferente dessa imagem que vocês estão vendo aqui, não são chefes de cozinhas, né? Mas os chefes das grandes organizações.
E foi dessa forma que ele ficou conhecido, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945 e 50, 20 anos depois da sua morte. Conhecido como um pensador que trouxe contribuições para as áreas, para os chefes, né, para as ditas escolas de chefes, pensando nessa concepção de diretoria aí. Enfim, esse é um sujeito, a gente pode ver que a história de vida dele interferiu no modo de pensar e que distinguiu do pensamento de Frederick Taylor. Enfim, vocês devem estar pensando, poxa, professor, legal, bacana, então ele foi responsável por PODC, foi responsável também pelas ditas compreensões das áreas funcionais, ele ainda pensava numa perspectiva macro, mas o que isso tem a ver com cálculo, né? Ou seja, né, quando a turma discute que encontrou 3 ou 4, o meu cálculo está dando 74, por que nós devemos preocupar menos com os cálculos? E aí, girar ele para nós aqui. Fiz questão de trazer na íntegra no livro dele, na página 107, livro de Administração Geral Industrial. Ele vai dizer o seguinte, né? Ora, os chefes de indústria, os engenheiros, salvo algumas exceções, têm a necessidade de saber falar e escrever, né? Mas podem dispensar a matemática superior. Sente-se perfeitamente que a regra de 3 simples basta para que esses homens de negócio se tornem bons chefes, né? Ou seja, ele vai dizer que vai explicar isso mais à frente. Então, vocês estão assistindo o vídeo, pessoal, aprendeu a regra de 3 ali, que eu concordo que muitos professores de cálculo vão dizer que vocês não sabem nem regra de 3. Aprendeu a regra de 3 para o nosso grande pai da administração, Bastardo, né? Isso já é o suficiente. Por quê? Ele vai fundamentar, obviamente, esse argumento dele. Primeiro, ele foi diretor de uma empresa por 30 anos. Então ele falou assim, eu formei em engenharia, sou diretor durante 30 anos, então eu digo que esse cálculo que vocês estão tão preocupados, ele não é tão importante assim para um diretor. Mas ele vai fundamentar o argumento dele. Ele vai dizer o seguinte, olha, as escolas daquela época, talvez hoje tenha mudado, imagino que vocês só tenham um cálculo e uma física, né, quem faz engenharia. Ele vai dizer o seguinte, naquela época havia um abuso da matemática, né? Por quê? O argumento filosófico dele. Ninguém contesta, claro, que a matemática é uma das áreas importantes do saber, né? É fundamental para o progresso das ciências físicas, mecânicas e tudo mais. Mas a gente não pode perder de vista que ele vai dizer o seguinte, que outras áreas do saber, também como a filosofia, a literatura, a história, a química, também são de grandes importâncias para os fatores do progresso social, né? Já que essas outras áreas são importantes, por que há um peso tão grande na matemática em detrimento de outras áreas do saber? Por que o engenheiro dedica tanto tempo às disciplinas de física, cálculo, e menos às outras áreas do saber que também são tão importantes para o progresso da sociedade? É esse o questionamento que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, olha, tem outras questões que são mais importantes. Não que a matemática não seja, basta saber uma regra de 3, mas vamos preocupar com questões para quem vai assumir um nível gerencial de diretoria, por exemplo, né? Então, vamos dar menos matemática, porque a matemática não vai dar conta de resolver os problemas, ainda que ela contribua na perspectiva analítica, e a perspectiva analítica facilita, abre a cabeça para as questões de planejamento e tudo mais, mas isso não é suficiente para lidar com um grande negócio. E ele vai dizer o seguinte, ele vai fundamentar isso, que nós já vimos em videoaulas anteriores também, fiz questão de pegar do livro, né? Essa imagem, que ele vai dizer o seguinte, olha, a prova de que a matemática não é tão importante assim, em demasia como tem sido utilizada. Um operário ele passa 85% do tempo dele nas questões técnicas. Mas quanto mais ele cresce na empresa, menos ele lida com as questões técnicas e mais ele vai lidar com as questões administrativas. Ora, a empresa, preocupada com uma gestão dos chefes, precisa de profissionais que dominem o básico, lógico, da área de matemática, mas que tenham conhecimento administrativo para poder lidar com esse ambiente. Então, essa é a tese dele. Ele tenta comprovar isso, mostrando que numa grande organização, quanto mais você cresce, menos você lida com as questões técnicas. E a matemática é uma das ferramentas de uma área de saber pura que pode contribuir para as questões técnicas, né? Então, matemática é importante, lógico, mas não em demasia, como tem sido ensinado nas escolas, na opinião de Henri Fayol, né? É um aspecto interessante que a gente pode questionar. Pô, mas a gente viu, professor, numa das videoaulas anteriores suas, que há uma dimensão do capital, né? Há uma questão do capital cultural. Nem todos podem chegar lá, mas nem todos chegarão, nem todos serão chefes. Então, para quem que ele está fazendo esse discurso aí? Ele está preocupado com o ensino de administração para quem? Quem é o público-alvo dele? Já que a gente entende que muitas vezes
As pessoas partem numa disputa em condições adversas. Há pessoas que estão à frente porque possuem um capital cultural maior, um capital econômico, um capital social. Ou seja, uma rede de contatos, já vem com uma grana familiar, já tem um background educacional da família, domina idiomas, porque morou fora e tudo mais. E aí vocês podem pensar, talvez Henri Fayol, né, esteja sendo ingênuo, né? Pois bem, no livro dele ele não é nem um pouco ingênuo. Quem é o público-alvo? Para quem que ele está falando que as pessoas devem se preocupar menos com a matemática? Fiz questão de sublinhar aqui. Recrutados entre jovens inteligentes do país inteiros, os alunos das escolas politécnicas, no caso da França, constituem incontestavelmente uma elite. Deixariam de constituir essa elite sem o excesso de matemática a que estão submetidos? Ou seja, há certeza de que o ensino lhe seja mais nocivo do que útil? O que está dizendo? Essa elite que vai governar, essa elite que tem um capital cultural, que tem um capital econômico, um capital social, essa elite não tem que ficar se preocupando em demasia com matemática. Essa elite tem que se preocupar em gerir os negócios. Então ele compreende muito bem que o público que ele está falando, que será esse público de diretor, faz parte de uma elite. E ele faz um discurso voltado para esses jovens do ensino superior da época francesa que faziam parte de uma elite, né? Então esse é um aspecto bastante interessante e que merece, claro, uma provocação aqui. Será mesmo que um estudante que cursa, por exemplo, administração numa instituição particular, que ele paga ali R$50 por mês de mensalidade, será o mesmo estudante com as mesmas condições e possivelmente com o mesmo potencial de disputar uma vaga num trainee daquele estudante que forma, por exemplo, numa instituição de ensino superior em São Paulo, que a mensalidade é R$4.000 por mês? Dá para ver que muitas vezes esse estudante que forma pagando R$4.000 por mês, ele já é filho, sobrinho de um pai ou uma mãe ou de um tio que já tem uma grande empresa. E ele já é treinado para assumir esse cargo de diretoria. Muitas vezes aquele estudante de uma escola particular que paga R$50 por mês no curso de EAD, que, diga-se de passagem, é um grande vitorioso por estar constituindo o seu caminho, ele muitas vezes parte de uma condição lá embaixo. E a possibilidade dele crescer, ele terá que ser muito próximo a um fenômeno, como foi Frederick Taylor, que conseguiu inovar os processos até chegar no topo, né? Então essa é a diferença dessas duas realidades que o nosso querido Henri Fayol está sublinhando aqui. Ele compreende essa distinção. Enfim, uma outra questão interessante, né, no livro dele, que eu indico que vocês façam a leitura. Quanto tempo deve ser um curso, por exemplo, de engenharia, né? E com as disciplinas de administração, né? Aquela pergunta, né? Quanto tempo você gasta para formar, né? E muitas vezes é quase um processo do infinito. Ele vai dizer o seguinte, olha, naquela época, né? Na opinião dele, um curso ele não deve demorar muito. Um curso deve ter uma duração ali, em média, de 4 anos. Já é o suficiente para que um jovem, geralmente com 21, 22 anos, já esteja em condições úteis para o mercado de trabalho. Então vocês podem até argumentar com os professores de vocês aí. Olha, professor, estou acompanhando algumas disciplinas aí online, aí no YouTube, tem um professor maluco aí, o cara está dizendo que a gente tem que estudar menos cálculo, cálculo é uma grande bobagem, basta saber regra de 3 e ainda por cima temos que formar em 4 anos, tá? E se questionar, você pode dizer, ó, foi o pai da administração, Henri Fayol, que foi diretor por 30 anos. E o senhor foi diretor por 30 anos de uma grande empresa? Enfim, é um argumento que vocês podem tentar persuadir aí, obviamente, com os professores. Talvez vocês os convençam, né? E há uma revolução no processo de ensino e tal. Enfim, um outro aspecto interessante do pensamento de Henri Fayol. Estamos falando de um livro de 1916, né? Administração Geral e Industrial. Nesse livro dele, ele já dá algumas pinceladas de uma compreensão de que as dimensões subjetivas, ou melhor, que as dimensões políticas, que a dita inteligência emocional, ela tem um peso grande na carreira dos indivíduos. Por quê? Na página 113 e 114 do livro dele. Conselho aos futuros engenheiros. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, ó, estáis contentes ao pensar que enfim podereis ser úteis, né, quando formarem, quando forem trabalhar. Porém, ele vai dizer o seguinte, olha, mas não esqueçam que as qualidades de se empregar não são necessariamente, ou seja, as qualidades de se empregar não são exatamente aquelas que permitem atingir os primeiros postos da escola. Aí ele vai falar sobre várias questões, mas ele vai dizer o seguinte, ó, não é de surpreender o fato de que os primeiros das escolas, mesmo das escolas superiores, nem sempre são os que triunfam. Ele está dando um prelúdio de que não basta você ser o melhor da sua sala. Não basta você ter o melhor CRA, ou CR, o coeficiente de rendimento acadêmico que seja. Porque há outras dimensões, quando você vai para o mercado de trabalho, que pode garantir o seu sucesso.
E é essa provocação que ele fala e que sustenta todo o livro dele, né? A começar pelo conhecimento técnico como matemática. Não é necessariamente ser um bom matemático que vai garantir os melhores postos para o público que ele está defendendo, né? Que é um público voltado para as posições de diretorias das grandes empresas. Tá certo? Nós estamos diante de uma figura praticamente pop, diga-se de passagem, né? Esse nosso querido Henri Fayol era se ele tivesse vivo hoje, a gente poderia dizer que ele seria aí um belo de um palestrante questionando aí o sistema, o mainstream, graças a esse livro que eu indico para vocês, que nós comentamos anteriormente, né? Administração Industrial em Geral. Interessante que ele só ficou famoso a partir de 1949, quando as escolas americanas, a partir da proposta da reconstrução da Europa, no Plano Marshall, tiveram acesso ao quê? A obra dele. Então foi a partir desse momento que tiveram acesso à obra dele e que o Henri Fayol se tornou uma figura popular. O mais interessante é que ele foi apresentado para os franceses pelos americanos, né? Dizendo o seguinte, ó, temos Taylor, que é um grande pensador na melhoria dos processos de administração, mas nós temos Henri Fayol, que também contribuiu, só que muito mais voltada para uma visão macro das organizações, como as ideias de planejar, organizar, dirigir e controlar, né? E que nós veremos na nossa próxima videoaula quais foram as técnicas que ele trouxe, principalmente para o campo da gestão da administração e da gestão da administração da produção, mas principalmente da gestão de pessoas, né? Para finalizar, então, diríamos que ele é um grande guru e que no livro vocês vão encontrar algumas pérolas de um bom guru, né? Ele vai dizer o seguinte: um bom gestor, ele tem que estar preocupado com a saúde dele, é necessário cuidar da saúde. Ele vai dizer também que um bom gestor é um indivíduo que deve se preocupar em gozar das férias, né? Não gozar das férias, isso é prejudicial à saúde desses indivíduos. Vocês podem tentar negociar isso na sua empresa. Geralmente o que a gente vê é exatamente o contrário, né? Tirar 30 dias pega mal na empresa. Além de que tirar 30 dias de férias seguidos abre espaço para que outras pessoas que estão concorrendo a seu posto peguem aquele espaço seu. Ou seja, a empresa pode ver que depois de 30 dias você não é tão necessário assim. Esse é o perigo dos 30 dias de férias, né? Ele vai dizer o seguinte ainda, né? Esse terceiro ponto para mim é fantástico, para finalizarmos aqui. Quando se dispensa o trabalho, ou seja, quando você está muito cansado, né, a custas de fadigas e aborrecimentos e tudo mais, né, a satisfação da obra em andamento faz esquecer todos os sabores. Você está na bad, você está mal, vá trabalhar, meu filho, você vai esquecer de todos os seus problemas, né? E por fim, tem de iniciativa, você tem que ter audácia. O temor da responsabilidade é um índice da fraqueza. Como dizia um dos clássicos filmes da Marvel, né? Por trás de todo um grande homem, há sempre uma grande responsabilidade. Um verdadeiro guru. Obrigado.